A paz do Senhor a todos os irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Irmãos, eu quero estar trazendo aqui um estudo ou um tema sobre as filhas de Sião. As filhas de Sião eram um povo de Jerusalém, se refere ao povo de Jerusalém. Sião era a fortaleza construída pelo povo jebuseu no Monte Sião, que foi conquistada posteriormente por Davi, em 2 Samuel 5:7. Sião também pode ser o monte, antes chamado de Moriá, onde foi construído o Templo de Salomão, em 2 Crônicas 3:1. Sião também é usado para designar a cidade de Jerusalém, está em 2 Reis 19:21, e a terra de Israel, que está em Isaías 34:8. E também para designar o paraíso, o céu, e está em Hebreus 12:22. Quem eram as filhas de Sião? As filhas de Sião eram mulheres ricas, orgulhosas de Judá. Elas eram arrogantes, vaidosas, olhavam de forma sedutora, chamavam a atenção para o seu corpo. Elas não tinham nenhum pingo de vergonha na cara. E elas eram cheias de vaidades. Eu anotei algumas coisas aqui e vou estar lendo para vocês em duas traduções, que é a Almeida Revista Corrigida e a Sefer, Almeida Corrigida Fiel, que é a Bíblia que eu uso, que é fiel assim, mais fiel às traduções, porque muitas Bíblias elas estão comendo algumas palavras da Bíblia e estão tirando alguns versículos. E estão passando despercebidos, sabe? Então eu fiz aqui duas traduções, vamos dizer assim, em duas traduções, significados diferentes, no mesmo sentido, para que nós venhamos entender um pouquinho mais sobre Isaías 3, a partir do versículo 16 em diante, que vai falando sobre as filhas de Sião ali. Esse estudo é sobre as filhas de Sião de antigamente. O que elas faziam, como elas procediam, como as mulheres eram naquele tempo, né? Algumas das mulheres. E nessas traduções, eu fui pesquisando as traduções, assim, de algumas palavras, e vi que tem muita coisa interessante, que chama bastante atenção, até para o dia de hoje também. Eu vou estar lendo com vocês primeiro aqui a parte que eu fiz sobre a Almeida Revista Corrigida. Fala sobre os enfeites das ligas que eram antes colocados nos tornozelos. As redezinhas eram pequenas redes de metal precioso colocados sobre a testa. As luetas eram enfeites de metal em forma de lua. Sabe aqueles brincos que são em forma de lua, lua cheia, meia lua? Já cheguei a usar esses brincos também. Até aqueles pequenininhos, bem pequenininho, que é um formato de uma lua cheia de pedrinhas, já usei também. Os pendentes eram brincos, as manilhas eram pulseiras, os diademas eram pequenas joias, os enfeites dos braços eram pulseiras colocadas no antebraço, ou seja, aqueles braceletes, né? As cadeias eram correntes de ouro, perfume, a composição do perfume naquela época era diferente, não havia o álcool destilado para misturar com as essências que existiam naquela época. Então se misturava a essência com o óleo de azeite, né? Perfume significa pelo fumo. E algo que nós podemos encontrar é em Êxodo 30, do 23 ao 33. Se você quiser, você pode estar lendo. As mulheres e homens estão usando perfume para o pecado agora, né? Como atrair os homens com seu cheiro atraente e sedutor. Num dos meus vídeos aí, eu não lembro qual o título dele agora, mas eu acho que era Imundície e Mundanismo, alguma coisa assim. Eu conto para vocês o porquê que eu deixei essa prática de perfume, porque quando eu estava no mundo, eu percebi os olhares dos homens para mim, sabe? E aquilo era bom. Aquilo para mim era muito bom, eu gostava daquilo. Então ficava aquele cheiro impregnado, sabe? Aquela sedução. Por mais que o perfume não fosse
mais suave, ou uma flor, vamos dizer, afrodisíaco, ou algo assim, eu percebia, irmãos. E mesmo depois que eu vim para o Senhor, eu comecei a notar dentro da própria igreja que quando as pessoas chegavam com aquele cheiro, todo mundo olhava, e principalmente os homens. Então, por conta disso, eu senti no meu coração de parar. Já basta o perfume do Senhor, né? Já é suficiente. Eu anotei aqui também que o perfume posto nos pés do Senhor Jesus, quando aquela mulher derramou aquele perfume, né? Com aquele cheiro tão maravilhoso aos pés dele. Aquela vez que ela fez aquilo, não tinha intenção maligna, né? O dono da casa é que fazia aquela unção, vamos dizer assim. Mas foi uma coisa que não aconteceu. Algumas coisas que eu anotei também aqui sobre vestidos diáfanos. Na tradução ARC, na tradução Almeida, Revista Contemporânea, está escrito vestidos diáfanos. O que significa isso? São vestidos transparentes que possibilita a passagem de luz através de sua massa compacta, sem que haja prejuízo na percepção das formas. Ou seja, é uma saia transparente, é uma blusa transparente, é uma blusinha de renda, como muitas gostam de estar mostrando os ombros, mostrar o sutiã, mostrar aqui o meio do seio. Ou então aquelas saias com bico de renda, sabe? Então, ou então aqueles panos bem translúcidos, onde você dá para ver todas as formas do seu corpo, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Tem que vigiar nessa parte. Aí eu anotei aqui, ó, da revista Almeida Corrigida. Revista Corrigida. Eu anotei aqui que lá fala assim que elas andavam com o pescoço erguido. Ou seja, eram soberbas. Elas tinham orgulho de si própria. Elas menosprezavam o próximo, os seus olhares ao redor para ver se os outros notavam a beleza da pessoa. Era aquele tipo de mulher que ela olha para os lados para ver se as pessoas estão olhando para ela. Se você que me ouve agora, quando vai se vestir, se olha no espelho, se olha, se olha, se olha, e imagina o que os outros vão pensar da sua roupa, se tá boa, se tá marcante, se tá colada. O que os rapazes vão pensar? Você precisa se converter urgentemente, porque o Espírito Santo nunca esteve na sua vida. Porque quando nós, mulheres, nos colocamos diante de um espelho e nós vemos que algo está fora do lugar, nós corremos lá e trocamos de roupa. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós não podemos causar lascívia, escândalo. Nós não podemos andar dentro da igreja fazendo toque, 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 toque com os pés. Porque nós não estamos vendendo de porta em porta para andarmos com toque, toque nos pés. Em vez de bater com as mãos, nós batemos nos pés. E todo mundo olha para aquele barulho. Sendo que um lugar em que Moisés estava, o Senhor disse para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E hoje as pessoas querem desfilar como uma escola de samba, ou as mulheres querem fazer os seus toque-toque dentro da casa de Deus. Porque não tem um pingo de vergonha na sua cara. As mulheres de Sião, as filhas de Sião de antigamente olhavam com seus olhares impudentes. Sabe, varão, você que me ouve agora, quando aquela pombagira vem, usando aquela irmã que não vigia, e ela começa a te olhar com aquele olhar 43, com aquele olhar impudente, aquele olhar sedutor, talvez você até casado. E ela fica jogando charminho pra você quando não joga no WhatsApp. Aquela menina que você tá interessado, mas você vê que as vestes dela não é veste de serva de Deus. Você vê que a conduta, as palavras dela não é palavra de serva de Deus. Que ela só fala asneira, só fala coisas sensuais pra criar um desejo carnal em ti. As filhas de Sião de antigamente andavam assim. Eu creio que aquelas mulheres, elas olhavam para os homens com um olhar tipo, só pisquei assim, e já quero te levar para uma cama ou para fazer qualquer coisa com você. E hoje não é diferente, não.
E isso acontece dentro da igreja. Certa vez, eu postei um vídeo aqui no canal. E é um vídeo que algumas palavras são fortes, mas é a verdade. Que eu falei sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles eram filhos de sacerdote, eles exerciam sacerdócio dentro do tabernáculo, na tenda da congregação. Só que eles foram tão imundos e impuros que eles, em bandos, se ajuntavam as mulheres juntamente com eles e eles ali tinham relações com as mulheres, em bandos, à porta da tenda da congregação. E hoje as relações vêm só na cobiça, muitas vezes, dentro da igreja, porque os coitados dos homens não pode levantar a cabeça, tem que baixar a cabeça o culto todo, porque as mulheres não têm vergonha na cara. Porque as irmãs querem andar coladinha, marcando suas roupas íntimas. Elas querem andar cascavelando, igual uma serpente, rebolando de um lado para o outro. Porque aquela serpente no Éden, o Senhor disse para ela, tu irás rastejar e tu vai comer pó. Talvez ela tinha pés, não sei. Mas as mulheres de hoje, elas gostam de rebolar mesmo igual uma cobra. E aqui diz assim, ó. Caminhar afetadamente. O que é isso? As mulheres, elas usavam correntes ornamentais caras nos tornozelos, o que as obrigava a dar passos curtos fora do normal. Irmãos, nota, você que gosta de um saltozinho. Você não consegue andar rápido com salto alto. Porque ou você vai cair e quebrar a sua cara, ou você vai cair e quebrar os seus dentes no asfalto. Porque eu, quando eu usava um salto alto, eu andava bem devagar. Porque eu não conseguia andar rápido. Mas eu tinha um prazer tão grande em usar aquele salto. Eu parece que os demônios se apoderavam do meu corpo de tal maneira que eu causava aquele espírito de sensualidade onde eu andava. Onde eu passava, aqueles homens ficavam quase com o queixo caído. Por quê? Porque eu andava rebolando, andava igual uma piriguete. Então eu andava igual as filhas de Sião do passado. E diz mais. E quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Vocês entenderam aqui? Essa versão aqui é a Almeida Revista Corrigida. Na outra versão está diferente, mas é o mesmo sentido. Por que elas andam dançando? Porque elas andam mexendo os seus quadril com seus saltos altos. Às vezes não está nem com salto, mas elas andam rebolando de rasteirinha também. Não tem um pingo de vergonha na cara. Eu fico chocada, irmãos. Porque eu não era assim da igreja. Eu não conhecia a doutrina na igreja que eu estou. Agora eu conheci a doutrina lá na igreja da Porta Larga, porque o Espírito Santo falou da doutrina quando eu estava lá dentro. Então, as pessoas acham que é seguir placas de igreja. Engraçado que o Espírito Santo me falou da doutrina lá na igreja da Porta Larga. Olha só que coisa tremendo, né? E diz aqui que elas vão cascavelando com os pés. Quando elas vão cascavelando, elas vão fazendo um barulho. Sabe aquele chocalho da cascavel? Ali, quando ela chega, ela já vai fazer a levatiçando. Assim as crentes fazem. Assim as filhas de Sião faziam. Elas iam cascavelando com seus barulhos nos seus pés, com seu tilintar, com seus sininhos nos tornozelos. E agora elas não querem usar mais o sininho nos tornozelos, não. Elas querem usar os seus saltozinhos. E diz mais aqui, ó. Cascavelando. Dar feição. O que é isso? É dar feição de cascavel. Acompanhar com som semelhante a cascavel. Andam rebolando como se estivessem dançando. E quem é a cascavel? A cobra, a serpente, é Satanás. Está escrito isso aqui em Apocalipse 12. E uma parte que eu quero até falar com vocês aqui, que é bem interessante. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pega e abre em Judas 23, versículo 23. Diz assim, ó. E usam suas roupas morais manchadas da carne. Quem é que usa suas roupas imorais manchadas da carne? Os que andam no pecado.
Aqui também vai no sentido espiritual e também vai para o sentido físico. Judas 23, dá uma olhadinha aí para você ver. E diz mais aqui, ó, fazendo tilintar os pés. O que é isso? Eram os enfeites com sinos e faziam som de tilintar com os pés. Hoje elas não querem usar mais o sino, não. Hoje elas querem usar o sapato, com aqueles barulhinhos de toque-toque nos pés. E o Senhor diz, porá descoberto o Senhor a sua nudez. O Senhor as humilharia ou envergonharia expondo a sua nudez. Por isso que o Senhor traz aquela palavra de juízo ali, ó. Naquele Isaías 3:16. E ainda que na ACF, na versão ACF, que é a versão da Bíblia que eu uso, que é a que eu mais gosto de usar, é essa. Eu usava outra versão da Bíblia, irmãos. Mas lendo a palavra, eu comecei a ver que tinha umas coisas que eles estavam comendo da palavra. Então eu falei, eu não quero essa obrazinha de Satanás, não. Eu quero do jeitinho que é. Claro que essa versão, ela não é a versão, vamos dizer assim, a versão. Mas é a versão que se aproxima mais dos manuscritos, das traduções de João Ferreira de Almeida. E fala assim, ó, se exaltam. As filhas de Sião se exaltam. O que é isso? Vai se tornar alto, levantar, engrandecer, colocar num lugar mais elevado, erguer. Aquelas mulheres que elas andam com o pescoço erguido, mesmo com o seu salto, mesmo com a sua prepotência. Por que eu estou trazendo as mulheres? Porque foi a palavra, foi o estudo que eu fiz foi sobre as mulheres. Porque é uma vergonha. Eu fico com vergonha pelos homens. Porque os coitados não podem nem levantar a cabeça. Porque se eles levantarem, eles vão ver uma saia transparente na frente deles. E vai ser bem difícil para eles conseguir dormir depois. E eu estou sendo sincera. A gente tem que trabalhar com a verdade. Nós não somos hipócritas de querer tampar o sol com a peneira. Se eu for pregar isso daqui dentro da igreja, de qualquer lugar, as pessoas vão se escandalizar, vão dizer, nossa, você é a santona melhor do que todo mundo. Não é questão de ser santo, não é questão de ter vergonha na cara. Quem tem vergonha na cara, se olha no espelho e diz assim, Espírito Santo, será que eu te agrado? Espírito Santo, será que eu estou causando lascívia? Será que eu não estou causando sensualidade? Senhor, será que eu estou sendo motivo de tropeço para levar os homens para o inferno? A gente, irmãos, tem que se autoanalisar. Às vezes a gente olha pro cisco no olho dos outros, mas nós temos uma trave no nosso. Então é o que eu falo para você, se põe diante do espelho e começa a perguntar para você mesmo. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu não estou sendo motivo de tropeço dentro da igreja para os outros? Será que as minhas conversas têm agradado a Deus? Foge, meu irmão, desta pombagira que está te cercando. Com essas conversas imoral, foge enquanto é tempo. Diz mais. Andam com o pescoço erguido. O que é isso? Andar com soberba. Elas já achavam que estava abalando. Sabe aquela pessoa que ela está abalando? Eu era assim, irmãos. Uma vez eu fui para um baile funk, lá em Perus. E eu estava lá com as minhas roupas coladinhas, com a minha leg, meu salto, toda. Uma blusinha bem coladinha. Os cabelos pranchados, ao vento, rímel no olho. Tava quase que eu não estava conseguindo nem fechar o olho, tanto rímel que eu tinha. E tava lá com aquele perfume chamativo. Quando eu passava, ia ficar aquele cheirão. Então eu andava assim, ó. Com a soberba, eu achava que eu tava abalando. Tava abalando tudo. Ela tava abalando tudo. Abalando os homens ali, né? E eu coloquei uma entre parênteses aqui. Coloquei assim, ó. Os cavalos, eles andam assim com o pescoço envergado. Aí eu anotei uma coisinha que eu achei bem interessante aqui, ó. A enfrenação do cavalo é trabalhada no momento da doma. Mas não quer dizer que você não possa mais trabalhar agora ou depois. Mas vai demorar bem mais, porque ele se acostuma com a doma. Né? Por isso que tem uns cavalos que ele não gosta, assim, quando outras pessoas sobem nele, assim, né? Para montar nele. Engraçado que os cavalos, os boi, os animais, quando eu via meu avô arando na terra com aquele trem lá, quando sei o nome daquele negócio, que o cavalo é na frente, eu ficava olhando, não dava muita atenção, mas hoje, trazendo para a palavra de Deus, eu noto que os cavalos, os bois, os animais,
eles se sujeitam, eles se obedecem aos donos dele. Mas os crentes não obedecem o pai, não. Os crentes querem andar igual umas gazelas saltando nos montes. Ou então aqueles avestruz que eles não têm amor aos filhotes, porque lá no livro de Jó fala, né, que Deus não deu essa inteligência e sabedoria para eles. Eles botam os ovos para lá, ele larga para lá e sai pulando lá, igual uma gazela saltitante. Os crentes é assim. Os crentes não querem mais ser, tipo, submisso ao seu Senhor. Eles querem ser uma gazela saltitante. Eu faço, eu desfaço, eu durmo, eu subo, eu ando nu se eu quiser. É isso que eles querem. Eles querem fazer tudo que eles quiserem. E se você for falar alguma coisa, é capaz de você levar um tapa na sua cara. Irmãos, eu já fiz. Teve uma vez que uma pessoa veio para bater de frente comigo. Eu só não levei um tapa na cara, não sei porquê. Mas foi quase. Foi quase. Sabe? Já tiveram vontade de cuspir na minha cara. Já tiveram vontade de levantar da cadeira e vir rasgar a minha cara toda de unha. Então, você tem que pregar o que você vive. Você tem que pregar o que você vive. Porque como que eu vou pregar para vocês sobre as filhas de Sião, mas eu ando aqui igual uma pomba girada? Um batom na cara, batomzão na boca, querendo sensualizar, umas roupinhas bem coladinhas, marcantes, umas saias assim, que eu não posso nem andar, porque senão elas vão rasgar. Ou então, talvez eu fui embalada a vácuo. E aí, se eu for andar, e vai rasgar tudo, aí o negócio vai ficar feio. Diz mais, elas lançam olhares impudentes. O que quer dizer isso? São aquelas pessoas insolentes. Aquela pessoa cínica, sabe? Que ela faz as coisas e ela fica com aquela cara descarada. Aquela pessoa descarada que fala assim pro homem: ai, eu sou tão pura, sou inocente. Mas dentro ela tem uma serpente peçonhenta. Ela tem uma tarântula. Ela tem ali um escorpião com ferrão prontinho para pegar o coitado do varão, do irmão. É aquela pessoa que ela não tem, ela sem vergonha, sabe? É aquela pessoa que ela é dada para ser vergonhosa. É aquela pessoa que ela tem um espírito de sensualidade lascívia. Aquela pessoa que ela não demonstra pudor. Ela não tem pudor em nada, sabe? Ela gosta das conversas imoral, sabe? Ela não consegue cortar aquilo. É a pessoa lasciva, sabe? É aquela, eu vou contar uma parte para vocês também. Na época que eu fui lá em São Bernardo do Campo, no terreiro de Macumba, que eu dormi no terreiro, dentro de uma casa, que era um terreiro lá. E depois que eu fui no lugar que era o lugar que se ofereceu o sacrifício aos demônios, as pombagira, elas gostavam de ficar rebolando assim, tipo, bota a mão na cintura e elas começam a dar um monte de risada. E elas gostam assim, passar a mão assim, ó, no corpo delas, sabe? As pernas assim, ó, na saia, elas gostam das saias. Elas gostam de saia de babado, sabe? Teve uma hora lá que eu tava diante de um demônio. E o demônio que tava falando na boca da mulher, ele pedia pro cabeça, o cavalo dele lá, que era um homem que foi conosco, que mora aqui também na cidade que eu moro. Ele pediu para o homem a roupa. E ele não queria saber nem o valor. Eu quero assim, assim, dessa cor, com quantas camadas, quantos babados, ela pede tudo. E as mulheres não estão prestando atenção nisso. As mesmas coisas que as pombagiras faz lá, as mulheres estão fazendo também. Foge dessas que você quer, talvez, orar. Acho até bonitinho. Nossa, aquela irmãzinha é tão bonitinha. Mas ela é uma sem vergonha. Ela é tão bonitinha. Ela é tão linda. Mas ela não tem um pingo de vergonha na cara. Que ela fala com tu e fala com o outro. Ela é tão linda, tão fofinha, tem umas curvas tão lindas. Ela tem um corpinho tão maravilhoso. Mas ela é uma safada. Só anda rebolando dentro da casa do Senhor. Então, meu amigo, foge dessa aí. Pede uma varoa pentecostal. Sabe aquela varoa que vai descer na oração? Que vai dizer assim: ô Satanás, sai fora, que aqui não tem lugar para você não. Pede essa aí que Deus vai preparar para você. Diz mais aqui, ó.
andam afetadamente. O que quer dizer isso? Elas andam caminhando afetadamente, fazendo tilitar com seus pés. Aquela pessoa que ela anda se insinuando eroticamente, sabe? Caminhando afetadamente, fazendo tilitar para chamar atenção. Irmãos, é triste isso aqui, porque nós não pode chamar atenção para nós. Algo que eu coloquei, irmãos, na minha vida, que eu não posso chamar atenção para mim. Eu não posso. Nem quando eu for pregar, nem quando eu for evangelizar alguém, nem quando eu for numa visita ou fazer alguma coisa para Deus e num pronto-socorro, não sei. Ou então orar por alguma pessoa, sabe? Hoje mesmo eu estava ali limpando a casa, lá dando uma faxinada na casa, e enquanto eu estava ali, uma mulher chamou no portão pedindo um pouco de sal. Daí eu fui lá, né? Porque o povo gosta de comer peixe, né? Nesse tempo aqui. Tem esse negócio de Semana Santa que isso daí é conversa fiada, mas tudo bem. Eu até comi também o peixe, tava muito bom. Mas assim, essa mulher chamou no portão. Daí, quando eu fui levar o sal para ela começou a chorar porque tava tocando um hino aqui da congregação cristã da irmã Esther Delgado, se eu não me engano, acho que é esse o nome dela. Tava tocando um CD dela, né? E a mulher começou a chorar. E eu creio que foi o Espírito Santo que trouxe aquela mulher aqui. Porque ela poderia ter batido em qualquer portão, mas ela vai bater aqui. Daí eu falei, eu posso orar por você? Ela, pode. Aí eu comecei a orar, né? Por ela. E ela se ajoelhou diante de mim, irmãos. Eu lembrei daquela passagem que Pedro fala para ele, para aquele homem, né? Para não se ajoelhar, né? Porque ele é homem como outro rapaz lá. E na hora eu lembrei da passagem na hora. Eu falei, não, moça, levanta, não se ajoelha não. Se ajoelha só diante de Deus. Então, irmãos, eu penso assim, eu não posso chamar atenção para mim. Não é porque Deus vai me usar no evangelismo para ganhar uma alma para ele ou para ir em algum lugar levar a palavra que eu tenho que me soberbecer. Não, eu não quero isso para minha vida. E é a mesma coisa que eu falo para os irmãos. Não quero, irmãos, aplausos dos outros. Ah, fulano disse assim, nossa, você é um homem de Deus, dê glória a Deus. Fala assim, é toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. É um temor muito grande que você tem de Deus, sabe? De não tocar em nada que é de Deus. Irmãos, Deus, ele honra a gente. Eu vou terminar aqui e vou contar uma parte para vocês. O que quer dizer tinhoso? Que não desiste facilmente de seus propósitos. Sabe aquela pessoa que ela não desiste facilmente enquanto ela não te derrubar? Talvez tenha algo que está acontecendo na tua vida que está querendo te derrubar. Não sei se pode ser uma mulher, não sei. Um homem. Ela não desiste facilmente. Ela não vai sair fácil da sua vida. É esse tipo de mulher que as filhas de Sião eram assim. Quando elas queriam uma coisa, elas iam até elas conseguir. A pessoa teimosa, aquela pessoa obstinada. Diz aqui, ó, o que diz sobre ornamento? Ornamento é decoração, enfeite. Ornamentar, adorno, atavio, enfeite. E o Senhor fala aqui nessa tradução assim, ó. Porá descoberta a sua nudez. Tirará o Senhor os ornamentos dos pés, as toucas, adornos em forma de lua, pendentes, braceletes, estolas, gorros, ornamentos das pernas, cintos, caixinhas de perfume, brincos, anéis, joias de nariz, vestidos de festa. Esse vestido de festa é tipo aquela árvore de Natal, sabe? Que as mulheres gostam de andar com a árvore de Natal. De longe, você bate o olho, você já vê a árvore andando. É desse jeito. Mantos, xales, bolsos, espelhos, linhos finíssimos, turbantes, véus, perfumes. E o Senhor diz, haverá mau cheiro. No lugar do perfume haverá mau cheiro. Você gosta muito de perfumar para chamar a atenção das pessoas. Porque eu fazia isso também. Gostava de chamar a atenção. Só que no lugar desse perfume vai haver mau cheiro, porque esse mau cheiro vai ser lá no inferno, onde vai ter fedor de esgoto e de enxofre. Onde a tua sensualidade vai se acabar todinha ali. Onde a tua vaidade vai se acabar toda lá. E o Senhor fala mais, ó. Em lugar de cinto. Cinto é para homem, cinto não é para mulher. Mulher não tem precisão de usar cinto, ela não usa calça.
Cinto é coisa para marcar a cintura de mulher. Não importa se é cinto fino ou grosso. Mulher não precisa de usar cinto. Não. De jeito nenhum. Tem um profeta que Deus fala assim para ele: tira o cinto dos teus lombos. Ele era homem, ele usava cinto. Mulher não. Mulher não usa cinto. Mulher não tem pra que usar cinto, ela vai usar cinto aonde? Só se for o cinto na boca, né? Encrespadura de cabelos. Ou seja, encrespadura, eu vou falar mais pra vocês o que quer dizer encrespadura de cabelos depois. Em lugar de encrespadura de cabelos, haverá calvície. Em lugar de veste luxuosa, pano de saco. Em lugar de formosura, queimadura. É onde os demônios vai pegar aqueles garfos quentes que chapa nas vacas para marcar e vai marcar você lá no inferno. Porque você não quer obedecer à doutrina, você não quer obedecer ao Senhor. Você quer ficar na vaidade das filhas de Sião de antigamente. Fala aqui, ó, ornamento dos pés, suas tornozeleiras, toucas, possivelmente eram redes de cabelo. Por que as mulheres querem usar hoje rede de cabelo, um cabelo artificial? Porque elas não estão felizes com o cabelo que Deus deu para elas. Então elas querem botar outro cabelo em cima do cabelo de verdade. E é uma mentira, né? Os pendentes eram brincos, estolas, véus, gorros, adereços de cabelo. Ornamento das pernas eram correntes presas ao tornozelo. Cintos eram cintas ou faixas. Caixinhas de perfume eram vidros de perfume. Brinco, amuletos ou talismãs. Anéis, anéis cinetes, anéis com um selo. Joias de nariz, argolas de nariz, que é aquele piercing, né? Vestidos de festa, veste resplandecente, como mantos finos usados em ocasiões especiais. Mantos eram uma espécie de sobretudo. Chales, possivelmente pedaços largos de tecido enrolados no corpo. Aquela coisa para chamar atenção, né? Bolsas, alforjes ou sacolas, espelhos eram roupas transparentes. Essa tradução traz espelhos como vestidos diáfanos da outra tradução que eu falei para vocês. Roupas transparentes ou espelhos de metal, né? Linho finíssimo, vestes de linho, turbantes, toucas e véus chales. Essa queimadura que Deus fala aqui, ó, no lugar de queimadura, lugar de formosura, queimadura, é aquele sinal que eu falei para vocês dos bois. É aquela marca de ferro, que é um sinal de escravidão que Satanás coloca, sabe? Encrespadura de cabelos. O que quer dizer encrespadura de cabelos? Tornar crespo. Nessa mesma tradução está escrito frisar. Frisar é o quê? Alisar, né? Crespir, encaracolar, encrespar o cabelo, enrugar levemente. E aqui, irmãos, esse estudo é sobre as filhas de Sião de antigamente. As filhas de Sião de antigamente, elas andavam desse jeito, como uma meretriz, como mulheres sem pudor, mulheres que olhavam para os seus corpos. Os seus corpos eram uma espécie de Deus, né? Eu vou trazer o próximo vídeo também, que são as filhas de Sião atuais. Queria entrar numa parte também sobre a maquiagem. O antimônio. O antimônio, nós vemos ele falar sobre o antimônio lá no livro de Jeremias, né? O que é isso? São sais. Os sais do antimônio são aplicados também na fabricação de maquiagem. Ele é um metal obtido do minério de sulfeto de antimônio. Ele é bem conhecido entre as mulheres, é usado para destacar os olhos como as sombras. Ele era conhecido pelos chineses e babilônios 3.000 anos antes de Cristo. Ele foi usado por Jezabel e pelas egípcias. É um pigmento preto, usado como rímel também. É um tal de col, né? O seu principal uso é um elemento de liga em placas de baterias de chumbo, em soldas, em estruturas metálicas e em latas. Seus compostos são usados em tintas à prova de fogo, cerâmicas, esmaltes, vidros e borrachas. O batom. O batom é utilizado desde o Egito, né? Usado para realçar a cor dos seus lábios. É uma tal de púrpura de Tir, ou de Tiro, egípcia, né? Da cidade fenícia do século II. É uma raiz vermelha, essa púrpura de Tir, uma raiz vermelha chamada pólderos, que mistura a cera de mel, que dava um aspecto mais saudável aos lábios, né? E na Espanha do século VI, chegou a ser condenado pelas damas da sociedade o batom.
porque era coisa de mulher muito pobre ou de prostituta. Imaginem a situação. De talvez aquela mulher que ela foi pega no ato de adultério, ela estivesse com os seus olhos tudo negros, sua boca pintada, as suas bochechas realçadas, não sei. Porque ela foi pega no ato de adultério. Talvez ela só deu tempo dele pegar um pano e se rolar. Talvez ela estava nua, né? E ela só estava ali com um pano fino, talvez para tampar o seu corpo. Diz que ela foi pega no ato. Então, com certeza, aqueles fariseus, aqueles homens, arrastaram aquela mulher pelas ruas. Com certeza ela estava toda ralada, toda suja, escabelada, chorando. Aquele pigmento negro devia estar escorrendo nos olhos dela, com certeza. Então, desde aquele tempo, as mulheres já usavam. Agora, você imagina agora. Jesus indo à casa de Marta e de Maria. Vocês imaginam Marta e Maria com salto alto? Com a roupinha coladinha? Para sensualizar os apóstolos do Senhor? Os discípulos que foram com Jesus? Vocês imaginam elas ali tentando passar um col no olho? Um antimônio? Para dizer assim, nossa, vamos aqui derrubar os servos de Jesus? Vocês imaginam a Maria Madalena, quando ela foi até o sepulcro, e o Senhor fala com ela, não me detenhas. E ela fala, mestre. Você imagina ela ali com um saltozinho 15 Louis Vuitton ali, talvez uma bolsa Louis Vuitton do lado. Um saltozinho 15, daquele chique. Ela ali com as chapinhas no cabelo, a boa chapinha na bolsa. Um batonzinho ali para realçar os lábios, né? Para seduzir o anjo do Senhor que estava lá, que revolveu a pedra. Irmãos, vocês imaginam aquela Dorcas ali trabalhando, fazendo as suas peças de roupas lindas para aquelas viúvas, né? Que era uma mulher que trabalhava com peças, com panos finos, sabia fazer todo tipo de vestes puras, lindas, decentes. Imagina elas agora ali, Dorcas toda sensual, comprando uma chapinha nas Americanas. Vou aqui alisar meu cabelo. Vou aqui comprar aquele vestido resplandecente para mim chegar e abalar. Os varão cair tudinho nos pés. Vocês imaginam a mãe de Jesus? Quando ela viu Jesus na cruz e o Senhor falou para ela, para João, eis aí a tua mãe, ou seja, eu vou partir, cuida da minha mãe. Cuida dela, leva ela para casa e cuida dela. Você imagina agora Maria, toda pintada, com a boca pintada. Maria ali andando de calça para cima e para baixo. Maria tinha vergonha na cara. Imagine agora a situação daqueles homens no cenáculo, orando incessantemente, buscando a Jesus. E Maria, que estava lá também, tentando sensualizar os apóstolos, com as suas cascaveladas, com seus saltos, toque-toque, no meio do cenáculo. Não, Maria tinha vergonha na cara. Eu quero falar alguma coisa com vocês também aqui sobre... É uma parte que é bem estreita, mas eu vou falar porque é importante. É sobre as peças íntimas das mulheres. Já que nós estamos falando sobre mulheres, aqui eu anotei também essa parte porque tem umas que não acreditam, né? Que Deus não se importa com essas coisas. Mas se você usa a peça de cima, Deus se importa com a peça de baixo também. Tudo é santo para o Senhor. E mulher prostituta não tem parte com Deus, não. Prostituta não somente é aquela que vai se deitar com o homem. Prostituta é aquela que usa do seu corpo para prostituição. Para causar masturbação no homem, para o homem desejar o corpo. Quantas
arrastaram muitos homens para o abismo. Eu não sei se eu já arrastei alguém para o abismo quando eu estava no mundo. Talvez sim. Eu não sei, Deus sabe. Mas hoje que eu conheço a verdade, eu vou continuar no pecado? Não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quero falar sobre as calcinhas fio dental. Elas foram inventadas no Brasil. Olha só como o Brasil é. É muito usado no carnaval. Usado para apimentar a relação. Aquelas mulheres que vão lá comprar essas peças pro marido, né? Porque usa do leito, em vez de ser limpo, é um leito cheio de mancha. Das imoralidades sexuais. Onde elas vão lá naquele sex shop comprar aquelas bolinhas. Comprar aqueles dadinhos para jogar os dadinhos, para ser vergonhesa. Elas vão lá emprestar os seus membros por Satanás. Os homens também fazem a mesma coisa. E onde fica o Senhor nisso aqui tudo? Onde está o temor de Deus? Tudo do crente tem que ser santo, irmãos. Até as suas vestes. Em 1820, as mulheres usavam vestidos com armação de crinolina. E as mulheres precisavam levantá-las para passar por determinados lugares, porque tinha lugar que era tipo, vamos dizer que estava cheio de lama, ou era lugar de pedregais, então ela levantava um pouquinho, né, para não sujar os seus vestidos. E quando aparecia, e aí apareciam as pernas, né? Por conta disso, elas adotaram o uso de calças masculinas. Em vez delas continuar usando os vestidos, elas ficaram assim, não, tô levantando aqui, tá aparecendo a minha perna, eu vou usar a calça. Com a Primeira Guerra Mundial, as mulheres trocaram os vestidos e mostraram suas pernas. Com isso, a calça se transformou em bermuda. Olha só. De uma calça surgiu o shortinho, a bermuda, e foi diminuindo, aí ficou o short que mostra a bunda toda, né? Igual nós vemos por aí. Em 1970, a cultura de corpos torneados colocou o corpo em exibição. As lingeries se tornaram trajes para serem mostrados. Aquilo que era para ser guardado para o esposo, agora todo mundo tem que ver, né? A lingerie começou em 1950, a acompanhar a moda das roupas de banho, e passando os anos ficou ainda mais ousada. Em 1970 surge a famosa tanga. Quantos testemunhos o Senhor já mostrou essa tal dessa tanga lá no inferno? A tal da tanguinha do Tarzan, né? Que os demônios vão acabar com a raça desses crentes lá embaixo. Por quê? Porque eles não querem se submeter ao Senhor. Irmãos, usava todas essas bagaceiras aqui. Só que quando Deus me chamou, eu falei, Deus, assim quando o Senhor preparar um dinheiro para mim, eu vou jogar toda essa bagaceira pro mato. E vou comprar tudo novo. E foi o que eu fiz. Porque eu tenho temor de Deus, irmãos. Nós não somos essas mulheres aí que andam dentro de sex shop comprando bolinha para usar no casamento. Casamento de crente é o marido e a mulher e o Senhor em primeiro lugar. Não tem espaço para bolinha de Satanás. Não tem espaço para órgãos genitais masculino e feminino de plástico. Tá entendendo o que eu tô falando? Não tem espaço para dadinho de posição sexual. Não tem espaço para essas coisas. Porque o crente tem vergonha na cara. Crente não é ser vergonha, crente não tem safadeza. Irmãos, tá de um jeito tão feio, tá de um jeito tão feio. A coisa está terrível. Olha só. Na Idade Média, entre o século V e XV, surgiu uma túnica com cordões. Também existia um corpete que era amarrado nas laterais ou nas costas e costurado à saia. Ou seja, as mulheres, elas além de usar a saia, o vestido, elas usavam um corpete, né? Um cordão que deixava o vestido cheinho, né? Deixava o vestido cheio. Ou seja, elas tinham uma vergonha na cara. E depois elas decidiram usar as roupas de homem, que eram as calças. Então, meus amados irmãos, tudo isso aqui eu anotei. Já tem um tempo que eu fiz essas anotações, mas eu ainda não tinha tido assim um tempo para fazer, porque sempre tem gente em casa, tem barulho na rua.
Então hoje eu aproveitei que eu já tinha limpado a casa, já tinha feito as coisas. E aproveitei esse tempo aqui para gravar este vídeo, esse áudio para vocês. É um vídeo, é um áudio assim que é bem forte, mas é a verdade. A gente não pode ser hipócrita. A gente não pode ser igual às mulheres do mundo, minhas irmãs. Nós não pode ser igual às outras, porque nós vemos as outras fazendo, nós vamos fazer também. As outras dizem, ai, meu marido gosta daquelas bolinhas. Então eu vou lá no sex shop comprar as bolinhas. Mas o Espírito Santo vai te falar agora. Escute bem. Ele tá vendo tu ir lá. Tu entrar lá dentro. Ele tá vendo os teus pés. Que é para anunciar boas novas, como diz a palavra. Indo lá dentro da casinha de Satanás. Buscar as coisas do mundo para usar em cima da tua cama. E ele te diz, não vá mais. Irmãos, uma vez eu estava aqui num certo lugar. Faz tempo isso. Não lembro exatamente o ano, não vou falar o ano porque posso estar errado. Mas eu estava ali e estava tendo um estudo de casais. Falando de relacionamento, não era nem de casais, era de jovens, né? Falando sobre relacionamento. E chegou numa parte lá que o homem tocou no assunto de relações. Não se aprofundou muito, né? Porque geralmente a pessoa não se aprofunda muito nessa parte. Mas tocou nessa parte aí. Daí começou, irmãos, a falar sobre sex shop. Irmãos, eu não aguentei. Sabe? O meu espírito, assim... Nossa, me entristeceu aquilo que aquele homem estava falando no altar do Senhor. Quando eu ouvi aquele homem falando que era para ir lá, buscar, fazer, acontecer. Eu ouvi até de uma boca de uma própria crente. Eu fiquei tão estarrecida. Eu falei, meu Deus, o que eles estão fazendo com as tuas coisas? Então, meus irmãos, não busquem no Egito coisas para dentro da tua casa. Não andem como as filhas de Sião de antigamente andavam soberbamente. Elas andavam prepotentes. Não faça isso não, porque Deus não se agrada disso. Então foram algumas anotações que eu fiz. Eu senti de fazer isso, eu anotei, eu fui buscando mais a fundo essas coisas. Porque eu já tinha lido essa palavra das filhas de Sião. Não sei se algum irmão vai lembrar, mas eu tinha um vídeo aí, as filhas de Sião, crentes mundanos. Só que naquela época eu não tinha me aprofundado mais. Mas não que o vídeo ficou errado, o vídeo é totalmente certo. Assine embaixo, diante de Deus. Porque a gente tem que pregar a verdade, doa quem doer. Se doeu, pode deixar que a ferida cicatriza. É melhor você ouvir uma verdade como essa aqui, do que você ir atrás dessas vergonhas aí que fica falando pra você. Vai, irmã, no sex shop, compre tanga, compre calcinha fio dental, compre roupa transparente, baby dollzinho, camisolinha transparente para usar pro seu marido. Só que você pode fazer o que você quiser de errado, mas o Espírito Santo vai estar a 65.000 quilômetros de distância da sua casa. Aí você vai dar lugar pro Satanás operar, porque você está usando as coisas do diabo dentro de casa. É duro ouvir a verdade, porque eu também não gostava da verdade, não. Eu gostava de massagem, eu gostava de bênção, de riqueza, prosperidade, eu gostava de andar sensual, eu gostava de emprestar boca pro Satanás, eu gostava da mentira, eu gostava do engano, eu gostava de sensualizar os homens na rua, eu gostava de me mostrar. Eu só não me chamava de árvore de Natal porque na época eu não conhecia o Espírito Santo, senão eu ia dizer que era uma árvore de Natal. Mas depois o Espírito Santo me ensinou uma coisa, vergonha na cara. O Espírito Santo me ensinou a ter vergonha na minha cara. E a me colocar no lugar de mulher, no lugar de crente de verdade.
Então, eu deixo essas palavras para vocês. Se doeu, agradeça a Deus. Porque se ele te repreende é por amor. Porque ele poderia deixar tu fazer tudo que tu quiser. Mas ele está falando mais uma vez com você. Abandona a tua sensualidade, ó filha de Sião. Abandona. Amém?